Comércio e hoje a gente começa com um anúncio feito pelo Cruzeiro, né? Tem algumas pontas para a gente fechar aí dessa equação, porque o Pesolano ontem na entrevista, depois da eliminação, a final do Mineiro vai ser entre América Mineiro e Galo. O Pesolano se demitiu, disse que estava feita essa decisão já desde dezembro, que ficou por um pedido da SAF, por um pedido do Ronaldo, aparentemente para ter tempo para conversar com o novo treinador que já está aí anunciado. Então, mais um português chegando no futebol brasileiro. O Pepa tem 42 anos, estava sem clube desde que saiu da Arábia Saudita, né, em janeiro. Pouco tempo sem clube, claro, e estava no radar. Com certeza as conversas começaram muito antes de ontem, né? Já que o Ronaldo já sabia, Bira, que o Pesolano não ficaria para o restante da temporada. Isso agora são são 7 treinadores portugueses no Campeonato Brasileiro, né? Tem mais o Palmeiras, Cuiabá, Curitiba, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino e Flamengo, com técnicos portugueses neste momento. Mas eu acho o Pepa um bom treinador. Ele é um técnico tido como um dos mais promissores dessa geração nova. Agora, eu tenho sérias dúvidas se ele é o nome adequado para o Cruzeiro neste momento do Cruzeiro. Por quê? Porque assim, ele é técnico que já foi trabalhar para salvar time de rebaixamento, no caso do Tondela, mas ele mesmo já deixou claro que o jeito que ele gosta de jogar, de montar os times dele mais, é um futebol mais ofensivo, que fica no campo de ataque, posse de bola na frente, muita pressão na marcação. Mesmo no Paços de Ferreira, que é um clube menor, com menos orçamento, ele foi muito bem no Campeonato Português com um time assim, com um time muito corajoso. E acho que o torcedor do Cruzeiro adoraria pensar no Cruzeiro jogando assim, mas eu não sei se é o que esse elenco do Cruzeiro permite. Esse elenco do Cruzeiro é bem limitado. Eu não sei se o Cruzeiro não precisaria de algo mais arroz com feijão. Talvez se o Pepa pegar as lições dele na época de Tondela, que ele mesmo admitiu que no começo tentou jogar o time mais ofensivo, tomou umas piabas, daí começou a mudar um pouquinho o jeito do time dele jogar e acabou se salvando, mas eu tenho dúvida se é o melhor para o Cruzeiro por causa dessa característica, porque o Cruzeiro de fato tem um elenco bem limitado, acho que é um elenco muito mal montado. O time do Cruzeiro que jogou a Série B do ano passado parecia um time mais equilibrado que o atual, por exemplo. Parecia um time mais condizente com as ideias do Cruzeiro, com os objetivos do Cruzeiro, do que esse. Inclusive, no Campeonato Mineiro do ano passado, o time foi melhor do que neste ano. Então, tenho sérias dúvidas sobre a ideia do Pepa para o Cruzeiro, não porque ele não seja um bom técnico, eu acho ele um bom técnico, mas não sei se é uma ideia muito faceira para um time que talvez precise dar um passo para trás. Mas você acha que tudo isso já não foi conversado? Porque o que eu entendo, né? Ontem a gente estava no Linha de Passe e estava até falando sobre isso, assim. Eu e você pigarreando hoje, tá legal. Os meninos estavam dizendo, o Renatinho achou muito estranho ele ficar no estadual e não ficar para frente, mas eu entendo que o pedido do Ronaldo e da SAF para que ele assumisse o campeonato estadual tenha sido justamente para achar um treinador com calma e não ter que sair no mercado correndo, pagando o que não tem, porque a gente sabe que o Cruzeiro está afogado em dívida, né? Tem ali a SAF tentando fazer uma reconstrução, mas é uma reconstrução de clube, não é uma reconstrução só de futebol. E eu acho que talvez o fato de ter tido tempo tenha suscitado algumas conversas. Você acha que ele não tem a capacidade é muito forte, né? Mas você acha que ele não tem a tendência de repente, se adaptar a esse elenco? Porque ele sabe o que ele está pegando, né? Com certeza ele sabe onde ele está chegando. Então, no Tondela ele conseguiu. Então, agora o Tondela é um clube assim, a gente até olha o Cruzeiro como um time que é um clube gigantesco, mas que neste momento vai disputar o Campeonato Brasileiro com medo de um rebaixamento. Mas o Tondela é um clube bem menor, não tem tanta pressão e ele conseguiu fazer isso. Agora no Cruzeiro eu acho que outras coisas são necessárias. Por exemplo, não só talvez jogar de forma um pouco mais conservadora, mas um treinador que seja que tenha capacidade, aí eu não sei se o Pepa vai conseguir fazer isso ou não, daí eu tô admitindo minha ignorância no assunto, tá? Não tô falando aquele não sei de desconfiança, tô falando não sei porque eu não sei, tá? Eu não sei o quanto o Pepa vai conseguir tirar o futebol de alguns jogadores desse Cruzeiro
que podem entregar mais, apesar de serem jogadores que eu considero mal avaliados como contratação. Caso do Nicão, Matheus Davó, Ramiro, Matheus Vital. São jogadores que podem entregar mais. Eu até acho que não é o tipo de contratação que o Cruzeiro deveria ter feito, mas já que fez, tem que tirar mais futebol desses jogadores, né? Porque são jogadores que fazem parte da estrutura que o Cruzeiro imaginou no mercado para montar seu time de Série A. Então ele tem que mostrar que é um técnico também capaz de tirar futebol de jogadores que não estão tão bem, ou porque descobre uma forma de aproveitar melhor a capacidade desses jogadores, ou até uma questão motivacional mesmo, né? Um treinador que consegue ter um discurso que atinge esses jogadores. E bem, o Pepa trabalhou em Portugal, em time pequeno. Passos de Ferreira é uma filial do Brasil, né? Não só porque é verde e amarelo de cor, mas porque tem muito brasileiro lá. Então, nisso, eu até acho que o Pepa conhece bem cabeça de jogador brasileiro. Mas tem que ver o quanto ele consegue tirar futebol desses jogadores, porque, olha, tá feia a coisa na Toca da Raposa. O ideal, na verdade, seria mais reforços, né? Para você montar um time competitivo com alguma cara. Porque eu tenho a sensação, nesse momento, de que o Cruzeiro acabou sendo um catadão de oportunidades, pelo que se via de valor, né? Por exemplo, o Nicão não se firmou onde esperava ali na temporada passada e acaba indo. O Davó é porque o Corinthians estava fazendo ali um elenco mais enxuto. Então, eu entendo que o Ronaldo aproveitou muitas oportunidades de mercado, tendo em vista a condição financeira dele. Mas eu fico pensando também, assim, a amostragem que a gente tem de treinadores portugueses aqui, ela é muito vasta. A gente estava vendo ali os 8, e cada um, obviamente, com a sua maneira de trabalhar. O Caixinha no Bragantino, ele consegue fazer isso. Ele consegue extrair o que tem de melhor de cada um. O Abel, acho que dispensa qualquer tipo de comentário, né? O Vitor Pereira já teve um pouco mais de dificuldade de se adaptar, não só agora no Flamengo, mas antes no Corinthians também. A gente viu como ele tinha também esse perfil, esse DNA ofensivo, e não conseguia entender o que tinha para oferecer o time do Corinthians naquele momento. Inclusive, o Renato Augusto rendendo menos fora de posição. Você acha que ele pela falta de experiência, que eu digo pela idade, tá? Ele tem 42 anos, né? Então não tem a experiência de um cara de 55, de 60, obviamente. Ele pode encontrar uma dificuldade no trato para reposicionar esse elenco? É mais ou menos por aí a tua dúvida? Não é no trato, mas porque quando você fala no trato, pode dar a impressão para quem está ouvindo que eu estou querendo dizer que, não, ele pode ser um cara grosso ou um cara meio bombástico, explosivo, sei lá, que nem o Antônio Conte fez lá no Tottenham ontem, lá saiu xingando todo mundo na coletiva. Eu acho que não é isso, apesar do Pepa ser um cara um pouco explosivo em alguns momentos. Eu falo mais em relação a entrar na cabeça do jogador de forma positiva, porque tem jogador ali que já jogou mais futebol do que tem jogado, caso do Ramiro, do Matheus Vital, do Nicão, que já jogou mais futebol que isso. Então, entrar na cabeça dele para conseguir descobrir a forma de motivar direito esse jogador, a forma de conseguir, sei lá, identificar o porquê esse jogador de repente não consegue se mobilizar tanto em relação ao jogo, do quanto já se mobilizou, entendeu? Então, eu falo mais em relação a isso, tá? Não acho que é em relação a ele ser... Não saber lidar com o jogador, a ponto de, por exemplo, como, sei lá, o Vitor Pereira com o Roger Guedes, né? Que houve uma dificuldade ali, se bem que no final das contas o Roger Guedes até começou a jogar melhor. Eu não acho nem em relação a isso. Eu acho mais em relação a conseguir tirar algo extra desse cara, porque são jogadores que vivem num momento meio deprimido da carreira, né? Já faz um tempo, né? Então, o Nicão, por exemplo, ele foi muito bem no Atlético Paranaense há 2 anos. Fez gol de título de Copa Sul-Americana. Mas no São Paulo, por exemplo, não aconteceu nada, né? Então o jogador está tentando recuperar, mas no Cruzeiro também não está acontecendo. Então o que aconteceu com esse cara? Né? Então entrar na cabeça do jogador e entender o que está acontecendo ali para fazer com que ele jogue mais de novo. Sim, tem muitos jogadores em viés de baixo. Eu quero ler essa mensagem do Caio David aqui e corrigir o nosso telespectador, porque o Birinha não é um dos melhores analistas de futebol. Fala de beisebol, fala de futebol, fala de história com esse homem, que você vai ver o poço de conhecimento que ele é. Você vai ficar mais assustado ainda, Caio. Mas você tem razão, o Birinha arrasa mesmo. Vai ficar vermelho, vai ficar sem graça, mas a gente não pode deixar passar esse tipo de elogio, porque é verdade. Agora eu entendi o que você está querendo dizer. Dos jogadores em viés de baixa que precisam de um motivador. E aí eu vou fazer uma brincadeira, obviamente, uma provocação. Mas então precisava era do Renato Gaúcho aí nesse time para botar essa jogar. Tinha algum treinador brasileiro com esse perfil que pudesse vir?
Então, é que daí acho que vai muito... Daí a questão da diretoria do Cruzeiro entender o que está acontecendo lá dentro. E daí eles têm mais condição até de saber do que... Ou deveriam ter mais condição de saber do que a gente aqui fora. Tem jogador que, às vezes, precisa de um técnico que é mais amigão. Por exemplo, você falou do Renato Gaúcho como exemplo. O Renato Gaúcho, o técnico, faz o papel mais amigão. Às vezes, não é um amigão que o jogador precisa. Às vezes, o jogador precisa de um pai. De um paizão. Sim. Né? Então vai muito disso. Até tem a foto aí. Deixa eu... jovens, né? Da avó, Vital, o Nicão não é isso. tanto, eu acho, mas... Tô vendo aqui, ó, que até colocaram a foto do Tite e do Dorival Júnior. Roger Machado, Jorginho, Barroca, Jair Ventura, Lisca e Lucha. São os treinadores disponíveis, em tese, no mercado brasileiro. Bom, já não é o caso, tá? O Cruzeiro já fechou com o Pepa. Eu não sei se ele aceitaria uma proposta do Cruzeiro, porque a proposta do Cruzeiro hoje não é uma proposta que interessa tantos treinadores, considerando o elenco que o time tem, o nível de pressão que enfrenta. Mas, por exemplo, o Dorival acho que seria um técnico bem interessante nisso, por saber equilibrar. Eu acho que ele é mais para pai do que para amigo do elenco. Eu acho que o Cruzeiro precisa mais, eu acho. Porque, assim, eu não sei o que se passa na cabeça dos jogadores a ponto de saber exatamente que tipo de remédio eles precisam, que tipo de tratamento. Mas eu fico com uma tendência a achar que um Dorival, por exemplo, talvez fosse um técnico que conseguisse entender melhor o que o Cruzeiro passa. Porque é um time que não é bom, é um time fraco, mas dá para tirar mais futebol de alguns desses jogadores. Então tem que achar um técnico que consiga tirar esse futebol. Vamos torcer pro Pepa dar certo. Eu acho ele um bom técnico. Claro. Eu já fiquei elogiando muito ele aqui, daí ele dá errado, todo mundo vai ficar botando esse print aqui elogiando, e daí eu vou me ferrar. Né? Mas assim, espero que ele dê certo, sim, porque é um cara que, assim, se implantar o futebol dele, até vai ser legal ver o Cruzeiro jogar, porque ele gosta de times que jogam mais pra frente. Até foi elogiado pelo Jorge Jesus por causa disso. O Jorge Jesus já elogiou o trabalho do Pepa por causa disso. E olha que pro Jorge Jesus elogiar outros técnicos não é a coisa mais fácil do mundo, né? Vaidoso daquele jeito. Apareceu mais uma mensagem aqui falando que o Cruzeiro e o Vasco vão juntos para a Série B de volta. Daqui a pouco a gente vai falar de Vasco aqui, daqui a pouco a gente vai pensar em que reforços o Vasco ainda precisa, mesmo tendo contratado já muitos jogadores para essa volta à Série A. Só para a gente fechar esse assunto e passar para o próximo. Eu vejo o Cruzeiro hoje, até pela demissão do treinador e muito por essa coisa do elenco não encaixar, com mais risco de voltar para a Série B do que o Vasco. Você vai falar, o Vasco não tem elenco. Concordo. Mas o Vasco, na mão do Barbieri, usou muito bem esse início de temporada para, pelo menos, entender o trabalho dele. Vai dar certo em alguns momentos, vai faltar qualidade individual em outros, mas você vê o Vasco hoje, tem um coletivo. O Flamengo se classificou, mas o Vasco, no segundo tempo, por exemplo, foi muito superior no jogo de ontem. Eu acho incomparável os dois clubes neste momento, os dois times. Não os clubes, os times. Acho incomparável. Acho o Cruzeiro muito mais problemático do que o Vasco. O Vasco tem um caminho, o Vasco tá ganhando uma cara. O Vasco jogou 3 jogos contra o Flamengo e competiu em todos. Ganhou 1, perdeu 2, mas fez jogo duro com o Flamengo. Ontem perdeu, mas pela bola jogada, né, pela dinâmica do jogo, talvez fosse um jogo que nem fosse para perder. Então, acho que não dá para comparar o Vasco com o Cruzeiro. O Cruzeiro tá com um problema real. O time é fraco, sofreu no Campeonato Mineiro, sofreu para classificar para o mata-mata do Mineiro e depois foi eliminado perdendo os 2 jogos para o América. Aliás, o Cruzeiro até virou freguês do América, né? Já são várias derrotas seguidas do Cruzeiro para o América. São 7, se eu não me engano, enfrentamentos e o Cruzeiro perdeu todos na história recente dos clubes. O América vai fazer a final com o Atlético Mineiro. O Cruzeiro tem treinador novo, tá aí o Pepa, português de 42 anos, que chega para assumir o BO, como se fala em São Paulo. Agora, só para deixar claro um negócio, o pessoal vai pegar no pé por causa do apelido, né? Vai pegar no pé, né? Apelido de palmeirense? Né? Não, assim, eu não vou falar que é de palmeirense, mas assim, porque Peppa Pig, sei lá o que, vão pegar no pé dele. Porque ele foi cogitado já pelo Atlético Mineiro, pelo Red Bull Bragantino, e ele chegou a receber convite do Santos já. O Pepa, em outros momentos. E assim, a galera vai fazer piada com o nome dele. Se a coisa não der certo, então vão falar mais ainda. Mas eu acho um bom treinador. Boa, vamos ver como é que vai ser esse trabalho. Salve, torcedor! Se inscreva no canal e deixe um like para não perder nada que postamos por aqui todos os dias. A menos de um mês do início da Série A, o Cruzeiro mudou o comando técnico.
O português Pepa fará o primeiro trabalho com os comandados na manhã da próxima quinta-feira, em atividade que marcará a reapresentação do elenco após a eliminação do Mineiro. Tempo curto até decisões importantes. O novo comandante chega com outros 4 profissionais, os auxiliares Samuel Correia e Hugo Silva, o analista Pedro Azevedo e o preparador físico Pedro Oliveira. Uma mudança quase completa em relação à equipe que trabalha diretamente em campo com os jogadores. Ainda que a paralisação dos calendários dos estaduais por conta da data FIFA tenha ajudado no planejamento de mudança de comando, o período para ajustes não será longo. Serão menos de 20 dias até a estreia de Pepa à beira do gramado. No início da próxima semana, o Cruzeiro conhecerá o adversário na terceira fase da Copa do Brasil. O time estreará na competição nesta etapa por ter sido o campeão da última Série B. No calendário da CBF, a previsão é de que a partida de ida ocorra entre os dias 12 e 14 de abril. O clube almeja chegar ao menos até as oitavas da competição. Em função de eliminação de concorrentes, o Cruzeiro ficará no pote 1 do sorteio, ao lado daqueles que estão disputando a Libertadores. No final de semana seguinte, haverá estreia no Campeonato Brasileiro, fora de casa, contra o Corinthians. Até o final de abril, ainda estão previstos duelos com o Grêmio, no Independência, e com o Bragantino, no interior de São Paulo. O período até o início dos jogos também será importante para que o treinador faça ajustes pontuais em termos de elenco. A janela de transferências ficará aberta para o registro de contratações até 4 de abril. Depois, contratações poderão ser realizadas apenas em julho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.